Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos. É com prazer que estamos aqui para dar prosseguimento aos estudos do livro Em Nome do Amor, cujo subtítulo é exatamente o estudo que faremos hoje, que é A Mediunidade com Jesus. Para iniciar, então, nosso estudo, vamos fazer uma prece, rogando a Jesus, nosso modelo e guia, nosso irmão maior, que nos dê inspiração e a oportunidade de usarmos esse tempo que temos para conhecermos mais do seu Evangelho, do que nos deixou quando estiveste entre nós. E que assim seja. Então, para começar o estudo, vamos relembrar aquela nossa definição de mediunidade que temos, que eu acho a mais perfeita, que é que o Emmanuel nos mostra no Consolador, que mediunidade seria aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Consolador, Mestre, aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. E sendo a luz que brilha na carne, continua Emmanuel, a mediunidade é um atributo do Espírito. O espírito é radicada no corpo, mas é um atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, que é um elemento renovador da posição moral da criatura terrena, que enriquece todos os seus valores em relação à virtude, à inteligência, sempre que ela estiver ligada aos princípios evangélicos, ou seja, a mediunidade com Jesus. Mas essa definição a gente já pode encontrar lá no Antigo Testamento, no livro de Joel, no capítulo 3, quando Joel vai falar o seguinte: Deus diz, depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os escravos e sobre as escravas, naqueles dias derramarei meu espírito. Então, ele fala da efusão do espírito que não privilegia ninguém, nem sexo, nem idade e nem mesmo classe social. Depois nós vamos encontrar uma referência de Pedro a respeito desse capítulo que vai no livro de Joel. É narrado no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em que nos fala o seguinte, que no dia de Pentecostes, quando o povo fica julgando que os apóstolos, falando em línguas diferentes, estavam alcoolizados, Pedro se levanta, ele vai tomar
vai se agir como um chefe do grupo apostólico, aparecendo em primeiro plano e dizendo o seguinte: levantou a voz e falou: homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como pensais, pois é apenas a 3ª hora do dia, que significa cerca de 9 horas da manhã. O que está sucedendo é o que foi dito por intermédio do profeta. E aí ele está falando de Joel, profeta do Antigo Testamento. E ele disse o seguinte: sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. E continua: sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. Então, ele estava dizendo, novamente, que a mediunidade ela seria estendida a todos, não privilegiando ninguém. Essa matéria tão importante, tão interessante, ela veio ter um norte, um esclarecimento com a publicação do Livro dos Médiuns, em 1861, por Allan Kardec. Então, nós dizemos que médium é todo aquele que serve de intermediário entre os dois mundos, o físico e o material. E podemos dizer que a mediunidade ela não nasceu com o espiritismo. Não. Assim como o espiritismo também não deu origem aos quadros obsessores, como querem alguns dos seus detratores, falando que quem é espírito tem tendência a ter obsessão, quem mexe com mediunidade, e não é nada disso que ocorre. Ela é observada desde a mais remota antiguidade, mesmo até nos homens da caverna, no Antigo Testamento, com Jesus, no Novo Testamento e depois no Espiritismo. Tem um livro de Valdeir Bezerra de Almeida que se chama A Complexidade da Prática Mediúnica, cujo capítulo tem um título interessante, que ele fala assim: das cavernas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para mostrar a extensão do fenômeno da mediunidade no tempo, que é um fenômeno de todos os tempos. Então, ela já foi misturada à magia vulgar, ela já foi confundida com totens nas raças primitivas, ela já foi suntuosa e complexa dos tempos iniciáticos dos povos antigos e era privilégio dos grandes sacerdotes, não era podido ser praticada pelo povo. Era guardado às 7 chaves pelos sacerdotes. E foi até mesmo rebaixada e desordenada entre os magos e os mágicos das praças públicas, como se fosse com o objetivo de entreter o povo. Então, inúmeros sucessos e profecias estão constando nos livros sagrados de todas as religiões e que mostram o acontecimento do fenômeno da mediunidade. Todas elas fazem referência a demônios, a anjos, a evocações e mensagem de seres desencarnados. Nos períodos mais primitivos da cultura, ela foi muito importante para ela mesma ter uma influência através dos sensitivos, que era tido, às vezes, como feiticeiros, magos, adivinhos, e os oráculos, todos eles médiuns, na organização do povo, na organização daquelas civilizações. Todos eles foram muito importantes, impulsionando na direção do progresso. Isso vai nos dizer, nos estudos espíritas, o Divaldo Franco. Foi considerada nas civilizações antigas, principalmente do Oriente, e na Grécia, em Roma, como divinatória, e gozou de grande prestígio nesses períodos remotos das civilizações. Com Jesus, e logo depois do período primitivo dessa divulgação da doutrina cristã, tanto os apóstolos como os seguidores em geral, os mártires, utilizaram muito da mediunidade, mantendo esse contato com o mundo espiritual
de onde chegava aquela energia e o vigor que eles precisavam para os enfrentamentos diários que eles iam sofrendo, até os testemunhos dolorosos, até mesmo a morte. Então, com a ascensão do cristianismo, então vocês veem como as coisas vão mudando, como vai mudando o modo como o povo encarava a mediunidade. Com a ascensão do cristianismo e a funesta vinculação ao Estado, e, posteriormente, ele diminuiu de intensidade. Diminuíram de intensidade as manifestações, ressurgindo só em uma ou outra circunstância. E durante a Idade Média, tão obscura, a mediunidade foi ser perseguida tenazmente por ser encarada como bruxarias, como ações demoníacas. E à medida que a cultura se libertou dessas ideias da Idade Média, ela sofreu um outro reverso, que foi o campo de provas e experiências em laboratórios, da cientificação dos fenômenos, sendo considerada até mesmo distúrbio psicopatológico ou uma degenerescência do ser humano, da capacidade dele de pensar, como se ele estivesse sendo submetido a uma alteração no seu cérebro, na sua mente. E, às vezes, até mesmo, ela foi considerada como uma farsa, um abuso que esses indivíduos usavam para enganar o povo. Mas foi Allan Kardec, sem dúvida, que teve a coragem e teve a iniciativa de encarar com seriedade a mediunidade. E ele não ficou só na superfície do fenômeno, ele buscou a causa, ele foi profundamente investigar, com uma investigação sistemática, o cientista que ele era, pedagogo, e ele foi com muita seriedade, através de vários médiuns, de várias localidades, ele foi analisando as respostas que eles davam às questões dele, porque ele chegou à conclusão que os fenômenos eram devidos à imortalidade da alma, ao ser que desencarnava, que estava no outro mundo, que podia se comunicar com a gente. Então, ele desvelou desse modo os antigos mistérios e enigmas da vida, não é? E sentiu logo uma necessidade de ele descrever uma instrução prática para que os indivíduos se dedicassem com acerto a esse estudo tão importante que seria o estudo mediúnico. E também para que eles pudessem praticar com seriedade, com segurança, esse processo de comunicação com o mundo espiritual. Então, através disso, é que ele publicou, em 15 de janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns, que é em Paris, que ainda é o maior tratado sobre mediunidade que a gente tem. Que, depois de conduzir essa investigação toda, ele levou à compreensão dos fenômenos e como eles deviam ser conduzidos. Considerando também a inferioridade do planeta, tanto dos indivíduos encarnados e desencarnados que tem em torno de nós, em razão do atraso dos seus habitantes, veio o Espiritismo mostrar os perigos que existem no exercício de uma inconsequente de uma mediunidade, nos ardis incontáveis das obsessões que podem surgir, nos compromissos graves que podem ser assumidos por aqueles que não têm em mente a conquista da plenitude espiritual, ou seja, praticar a mediunidade com Jesus. E Manuel Filomeno de Miranda vem nos dizer isso com muita propriedade no livro Desafios e Bênçãos, que é um livro magnífico para esse estudo também. Então, a mediunidade é uma faculdade da alma, que se reveste das células do corpo, a fim de permitir o que Manuel Filomeno chama da decodificação da onda de pensamento procedente de outra dimensão para torná-la um entendimento objetivo. É uma faculdade que todos os seres humanos possuem, em diferentes graus de percepção, e não é
então ligada ao gênero, à idade, à classe social, como antigamente, né, nas civilizações antigas pensavam, ficava restrita aos oráculos, aos sacerdotes, como dissemos. Existe uma certa predisposição orgânica, sendo raro aquele que não possua qualquer rudimento dessa mediunidade. E a presença dela, ela não torna o portador como um escolhido, porque ela pode estar presente independente da condição do senso moral da criatura. Então, o indivíduo não é escolhido. Ela pode vir como uma prova, como uma expiação, ou até mesmo como uma missão. E dizemos que é uma faculdade neutra em si mesma, nem boa nem má, do ponto de vista filosófico nem religioso. O seu emprego pelo homem é que vai determinar a sua utilidade, não é? Ele vai depender, então, do comportamento moral para fornecer resultados proveitosos, positivos. E a moral do médium em estabelecer relações com as entidades equivalentes, ou seja, estabelecer a sintonia. E tem um ditado que diz: dize-me com quem andas, eu te direi quem és. E Kardec, na Revista Espírita de setembro de 1868, ele fala que vai parafrasear esse dito popular dizendo o seguinte: dize-me o que pensas, que te direi com quem andas. Então, para mostrar que o nosso pensamento é tudo em matéria de mediunidades, que é com quem nós vamos nos conectar e através do qual nós podemos fazer um bom uso dela. Essa mediunidade pode aparecer, então, de uma forma lenta ou abrupta. Ela pode ser sutil ou ostensiva. E quais são as funções que ela exerce? Para que existe a mediunidade? Então, nós vamos aqui relacionar algumas delas. Para provar a sobrevivência da alma. É altamente consoladora essa função, por provar que a morte não existe, a não ser para o corpo físico, para a organização biológica. E também para revelar a possibilidade de comunicação do meio físico com o espiritual, que a princípio tinha sido abolida por Moisés, por conta dos maus empregos que se fazia dela. E depois, o próprio Moisés mostrou a prova de que ela existia e que devia ser praticada quando, no episódio da transfiguração de Jesus, no Tabor, ele apareceu junto com Elias e Jesus. Ela serve também de consolação e reconforto dos homens, daqueles desencarnados que nem, muitas vezes, não sabem que já passaram pelo túmulo, para os sofredores do além, que vêm às reuniões mediúnicas para serem esclarecidos e consolados, para tratamento dos obsessores e dos obsidiados, e também daqueles que perderam seus entes queridos, que aqui ficaram, eles são consolados porque eles têm a oportunidade de comunicação, de saberem notícia deles. Serve também para recepção de notícias do mundo espiritual, como se organiza, como funciona. E basta lembrarmos dos livros de André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar e termina com E a Vida Continua. Através de 13 livros, ele vai nos explicar a própria mediunidade e os fundamentos da vida no mundo espiritual. Serve também de recebimento de mensagens, de literatura, de artes, inspiração em geral, mensagens de benfeitores, tudo isso é mediunidade. Então, nós podemos dar na literatura um exemplo de Dante Alighieri, o grande poeta florentino, italiano, que viveu no século XIII, e que ele recebia, quando desdobrado no sono, a visita de Virgílio, que havia sido
um poeta romano que viveu entre 70 a.C. até 19 a.C. e foi o autor da Eneida. Nesses desdobramentos, Virgílio conduzia Dante através do mundo espiritual em locais como que ele chamava de purgatório e do inferno, que vieram constituir 2 dos 3 trechos da sua magnífica obra Divina Comédia. Então, nós temos o inferno, o purgatório e o paraíso. Diz que o Dante fala que quando ele acordava desses sonhos, ele acordava aterrorizado pelo que ele via, de tão real que era a situação que ele encontrava. E hoje nós vemos, na descrição de outros autores, por exemplo, André Luiz mesmo, que nos mundos espirituais das trevas, no umbral, uma concordância com aquelas ideias que o Dante trazia para a gente. Tem um outro exemplo que a gente pode dar, né? Pintura, que é muito interessante, está no livro Os Mensageiros, quando André Luiz está na colônia Campos da Paz e vai à casa do administrador do posto de socorro, chamado Alfredo, e vê lá um quadro muito bonito que se chama O Martírio de São Diniz, que teve a cabeça, ele foi decapitado, era um bispo que foi decapitado por pregar e por insistir no Evangelho de Jesus. Aí ele falou com Alfredo: eu vi esse quadro no Panteão, em Paris. Aí Alfredo falou: não, lá é a cópia. Um pintor francês chamado Florentin Bonnat, ele viu no mundo espiritual esse quadro e chegou lá e o reproduziu, e o pintou. E ele fala ainda que grandes número de obras muito importantes, elas foram criadas assim, através da visão que se teve no mundo espiritual e reproduzida na Terra. E tem mais, ele falou. Essa obra que você está vendo aqui nesse posto de socorro já é uma cópia, porque o original está em esferas muito superiores, onde eu tive a oportunidade de ver quando lá estive. É o que o Alfredo falou. Mas a diferença que André Luiz notou é que aquela obra do mundo espiritual ela era muito mais viva, como se cada pincelada, ele diz, tivesse vida realmente. Então, as mensagens consoladoras e maravilhosas, como de Bezerra de Menezes, em que nós vamos ter oportunidade de conversar sobre elas no estudo desse livro, Em Nome do Amor. E também notícias trazidas pelo cronista do mundo espiritual, que é Humberto de Campos, na psicografia de Divaldo Franco. Outras obras maravilhosas de Emmanuel. Nós temos aí quantas, né? Com Francisco Cândido Xavier. E ainda, através de escritores consagrados na Terra, pelo espírito de Tolstói, de Camilo Castelo Branco, de próprio Bezerra de Menezes, entre outros, na psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Então, a mediunidade ela nos permite adquirir um tesouro infinito de informações, através de valorosos médiuns que se dispõem a nos trazer. Por outro lado, os desvios morais, as paixões desenfreadas, as ambições vulgares e os interesses particulares e egoístas podem levar o médium a sucumbir. Sendo, em algumas ocasiões, ela pode ser até mesmo subtraída aos médiuns pelo mau uso que está fazendo delas. Uma outra coisa que os espíritos nos advertem é que ela não pode ser aplicada como meio de vida. Não pode. Mediunidade não é profissão, não é. No Consolador, Emmanuel vai nos dizer que quando o médium se resolve transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer essas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo delicado terreno dos estudos espirituais. Então, esquece. Se quer fazer de profissão, vai fazer outra coisa. Porque a remuneração financeira, ele continua, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso que o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos, se ele agir assim.
Então, a mediunidade não é ofício do mundo. Os espíritos esclarecidos, na verdade, no bem, sabem o que o indivíduo encarnado precisa. Não é necessário que eles venham querer resolver as suas necessidades como médiums. E não se deve esquecer também que não é lícito que o médium tente resolver os seus problemas do mundo material através da mediunidade. Não é lícito que haja isso, né? O mundo é o caminho no qual cada um deve provar através da sua experiência, das reencarnações, o seu testemunho, a sua esperança, a sua fé, a caminhar com a mediunidade com Jesus. E Jesus já nos falou isso, que a mediunidade não é para ser exercida com um intuito financeiro. Quando lá em Mateus, no capítulo 10, quando ele enviou os 12 discípulos, 2 a 2, para pregarem o seu evangelho, e que ele lhe deu várias instruções a respeito, entre as quais ele lhes disse: curai os doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, recebeste de graça, dai de graça. Quer dizer, e que nós devemos entender que a mediunidade existe por causa dos espíritos. Sem os espíritos não há mediunidade. Então, nós recebemos esse dom, esse talento de Deus para o empregarmos da boa forma, da melhor maneira possível. Por isso, Kardec vai nos falar de certos tipos de médiuns. Por exemplo, ele chama de médiuns mercenários, que é aqueles que se exploram as suas faculdades. Os médiuns interesseiros, que têm ambições de toda sorte, sobre as quais eles vão apoiar as esperanças pessoais. E os ambiciosos, que, embora não vendam o seu produto mediúnico, eles esperam tirar uma vantagem de qualquer delas. Por exemplo, prestígio, bajulações, compensações variadas. E, nos últimos tempos, nós podemos identificá-la em situações diversas, ora constrangedoras, ora grandiosas, conforme a finalidade a que dediquem a ela os seus portadores. Conforme dissemos, a mediunidade, por si só, ela não tem conotação de boa ou má, ela é neutra. Então, médiuns maravilhosos, nós podemos citar Francisco Cândido Xavier, Peixotinho, Ivônio do Amaral Pereira, Divaldo Franco, Raul Teixeira e muitos outros médiuns abnegados e anônimos que agem consolando os necessitados, né? E a doutrina espírita, ela propõe o exercício da mediunidade com metas relevantes, nos quais é preciso que o indivíduo venha praticar o sacrifício, a abnegação, a caridade indispensável para o bom êxito desse empreendimento. Essa conduta é a mediunidade com Jesus. É disso que estamos falando. A mediunidade com Jesus, e que nós devemos lembrar que Jesus é o protótipo do intercâmbio superior com Deus, tanto que é chamado médium de Deus, em favor da humanidade toda, por meio de cujo exercício adquire as características essenciais para o superior desempenho da sua função. Então, através do médium responsável e consciente, ele vai agir pelo bem do próximo, esclarecido e guiando ao reequilíbrio todos. Já o médium irresponsável, invigilante, ele vai ter uma outra conduta. Ele vai se comportar como se não acolhesse o dom da mediunidade para trabalhar com Jesus. Aí ele vai apresentando vários pontos falhos que a gente pode observar. Às vezes, eles se desequilibram mentalmente. Então, não é pela mediunidade, é pelo comportamento desses médiuns. Às vezes, abandonam a disciplina profissional, até mesmo a profissão, fazendo da mediunidade a profissão. Abandonam os pequenos deveres familiares, que formam o alicerce das grandes tarefas que eles vêm a ter que executar. Transformam-se, isso é muito grave, em joguetes de fascinação que os utiliza
E, às vezes, ele é joguete dentro do próprio movimento espírita, ou de ditos amigos que vão bajulá-lo, vão incentivar o personalismo que pode levar à derrocada. Às vezes, eles se julgam mensageiros especiais, ausentam-se dos estudos, porque se acham superior, que não precisam disso. Acreditam-se intérpretes das mais altas personalidades, até mesmo históricas. Não é? Então, aquele indivíduo que só quer saber de receber grandes nomes, e aquele que realmente precisa do consolo, do esclarecimento, eles ficam à parte. Não admitem advertências dos verdadeiros amigos, né? E supõem dominar todo o passado, o futuro e profetizar. E, às vezes, vão até para a mídia, como nós já vemos, em vários locais, não só no Brasil. E eles não percebem que tem um foco exagerado em si mesmo, esse personalismo, que pode até levar a períodos obsessivos longos. Às vezes, eles desencarnam sem conseguir executar a sua tarefa mediúnica por causa desse personalismo. E a palavra evangélica de todos, do centro em que ele está trabalhando e dos verdadeiros amigos, deve ajudar nessa hora a ele entender o caminho errado que ele está trilhando. A respeito desses desvios do comportamento dos médiuns, nós temos no livro Os Mensageiros, dos capítulos 5 ao 12, quando André Luiz vai visitar e fazer observações e estudos para nos trazer depois, né? Ele que também é um repórter do mundo espiritual, ele vai a uma reunião do Centro de Mensageiros, justamente com Tobias. E lá chegando, esse Centro de Mensageiros é do Ministério da Comunicação de nosso lar. Ele fica achando até estranho, porque para ele o Centro de Mensageiro é só de perguntas e respostas, de comunicação com o mundo espiritual. E é esclarecido de que não é isso que acontece. Então, que mede, ele viu dezenas de turmas compactas de aprendizes para a reencarnação e para a formação de médiuns. Então, médiuns e doutrinadores saem de lá a centenas anualmente, mas poucos triunfam na tarefa. Poucos triunfam, apesar de tantos frequentarem os cursos. Então, o médium não vem para cá despreparado, ele vem consciente da situação que ele tem que passar por ela. E André Luiz fala que preparam-se cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Então, eles vêm preparados para para ter dignidade na execução da sua mediunidade. E, nesse tempo, tem um instrutor chamado Telósforo, que vai fazer uma palestra magnífica, que está lá, quem quiser ler, no capítulo 5 dos Mensageiros. Ele foi muito claro quando ele terminou a palestra, uma palestra grande. Ele falou assim: quem não deseja servir, procure outros gêneros de palestra. Porque aqui, quer dizer, onde estão preparando os médiuns e doutrinadores, nós precisamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões. Então, André Luiz reuniu 5 histórias que ele teve a oportunidade de estudar, né, e de verificar nessas reuniões, nesse departamento. E de 5 histórias de médiuns que falharam. Nós vamos comentar rapidamente aqui. A primeira história de Otávio. O Otávio, ele veio... depois, ele falou, muito triste com o André Luiz, que ele falhou completamente na execução das suas tarefas. Que ele veio preparado. Teve muitos amigos do plano espiritual que deram muita assistência a ele, muito amor, sabedoria, mas que ele ignorava a responsabilidade da tarefa mediúnica. Ele fala que depois de contrair muitas dívidas no plano carnal, ele foi para o plano espiritual
ele foi bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos generosos que o prepararam. Sabe durante quanto tempo? 30 anos. 30 anos, Otávio, 30 anos consecutivos, ele foi preparado para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar as contas que ele tinha deixado de outra encarnação e elevar-se a alguma coisa. Então, eles ofereceram a ele, no Ministério de Comunicações, todas as facilidades, todos os auxílios, que eles foram diretamente até a reencarnação dele, chegaram até acompanhá-lo à Terra mesmo, que ele permaneceria junto às falanges do Brasil, reencarnaria aqui, e que ele não deveria se casar, mas ele ia ser responsável pela vida de 6 crianças que chegariam a ele como órfãos e que eram indivíduos com os quais ele estava comprometido no mundo espiritual. Precisava de reencarnar com ele. E a missão dele era essa. Então, ele não fez isso. Ele definitivamente não fez. Ele começou, com 13 anos, ele ficou órfão de mãe, que era espiritista, e o pai era materialista. Então, a partir dos 15 anos, ele começou a sofrer alucinações, que eram o prenúncio da sua mediunidade. Aí ele foi um médico e ele disse que ele foi encaminhado para ter uma vida de jovem, uma vida mais material, mais física, e ele embrenhou por esse sentido. Nessa ocasião, o pai se casou novamente com uma pessoa que já tinha filhos, e essa pessoa, depois de algum tempo, ela foi encaminhada ao leprosário, porque ela contraiu a doença, e ele abandonou as crianças, todas. Então, aqueles espíritos com os quais ele estava tão comprometido foram abandonados. E essa foi a grande falha dele, e ele disse que relegou à rua as 6 carinhosas crianças que ele precisava para ele efetuar a sua melhoria espiritual. E depois, então, pouco depois de ter completado 40 anos, ele desencarnou, roído, como ele diz, pela sífilis, pelo álcool e pelo desgosto, que, de alguma forma, né, aquilo veio a ele com uma sensação de que não tinha cumprido o que ele precisava. Um segundo caso é o Arcelino. Arcelino foi outro sentido. Ele falou, o André Luiz, eu não fui um criminoso para o mundo, não. Eu sou um falido para Deus e para nosso lar. Eu vim aqui, fui preparado minuciosamente para chegar a exercer a mediunidade no plano carnal. Quando chegou aqui, ele falou, antes de reencarnar, ele teve a mesma assistência que o outro teve. Muito carinho, muito amor, muito voto de que ele ficasse bem. E uma das ministras da comunicação foi pessoalmente presidir a reencarnação dele, que não faltou providência nenhuma para que ele tivesse êxito. Ele veio com uma esposa muito devotada, e depois que ela faleceu, as coisas pioraram para o lado dele. Com 20 anos, ele começou a sentir também que deveria seguir a tarefa mediúnica. E tinha evidência, audição, psicografia, mas ele tornou a mediunidade uma fonte de rendimento para ele, material. Então, dava consultas, arbitrava preços e conseguiu reunir em torno dele pessoas que tinham uma baixa vibração e desencarnou em situação difícil, ficou 11 anos em zonas sofredoras e, logo que desencarnou, ele disse que a presença daqueles com os quais ele havia trabalhado ficaram definitivamente junto deles, e ele tinha esquecido o evangelho, lição de espiritualidade. Ele chegou arrasado do outro lado, e eles ficavam cobrando dele como estavam os companheiros que ficaram na Terra, quais foram os resultados daquelas consultas que eles haviam feito. Então, ele ficou completamente sem ter o que fazer. Resultado, voltou para esse centro de formação de médiuns, de novo, para recomeçar. Quer dizer, uma reencarnação que foi perdida nesse sentido.
Tem um caso da Ernestina. A Ernestina, vamos falar rapidamente, ela falhou porque ela tinha medo de tudo, medo de mistificação, medo de trabalhar na mediunidade e acabou não fazendo nada. O Joel é uma experiência também negativa, que ele tinha uma curiosidade doentia. Ele tinha lembranças do passado, com viciação do tempo que ele era um padre da Inquisição. Ele tinha clarividência, evidência, audição e teve que acabar, depois desencarnado, sendo submetido a um tratamento magnético com a mente completamente desequilibrada. O quarto caso que ele fala é de Belarmino, que era um doutrinador, mas que, na verdade, o que ele pregava ali era muito cientificismo e pouca doutrina, que queria mais conversar sobre política, dinheiro, riqueza, e, do ponto de vista espiritual mesmo, não houve nenhum ganho. E depois, o Monteiro. Monteiro foi o último que nós vamos relatar agora, ele também partiu de nosso lar. Ele se comprazia em exercer dominação sobre pobres sacerdotes que não desencarnados, que desconheciam o espiritismo. Tinha atitudes inflexíveis, perseguia os clientes dele que estavam em atraso, ele zombava das sessões de que ele praticava, ficava comentando acontecimentos das sessões mediúnicas, criticava os médiuns, quer dizer, depois ele foi se queixar à ministra veneranda, por quê? O que havia acontecido com ele, se ele trabalhou, se ele frequentou. Ela falou, você se dedicou só a uma prática do espiritismo, junto dos homens, mas nunca se interessou da mediunidade com Jesus, que é a que verdadeiramente interessa. Então, o médium honesto mesmo, né? O Emmanuel nos diz lá no Consolador, e sincero, ele tem que compreender que antes dele cogitar na doutrinação dos espíritos ou dos seus companheiros da Terra encarnados, ele tem que se iluminar a si próprio. Ele é o primeiro, que ele vai ser muito beneficiado se ele fizer isso, né? Então, os cumprimentos dos deveres mais elevados pelo esforço de si mesmo na assimilação desses princípios doutrinários. Ele nunca deve se descuidar da vigilância, buscando aproveitar essas oportunidades que Jesus lhe concedeu para a edificação do trabalho. Não deve cultivar o sofrimento com queixas descabidas e demasiadas, nem recorrer à assistência dos guias, como se fosse uma criança inexperiente, como se precisasse de um anjo da guarda o tempo todo do lado deles. Então, é um esforço próprio, é um esforço que cada um faz para se elevar. Assim que deve ser um médium consciente, né? Então, no estudo da doutrina, a autoevangelização deve ser uma coisa ininterrupta. Deve acontecer continuamente. O médium sincero, ele sabe vigiar, ele fugindo dessa exploração material ou sentimental, compreendendo que, em todas as ocasiões, o que o necessitado da misericórdia é ele próprio, que muitas vezes ele vem como prova ou expiação para trazer na sua mediunidade. Então, aí perguntam a Emmanuel, qual é o maior escolho do apostolado mediúnico? Ele fala que o maior inimigo do médium vive dentro dele mesmo. É o próprio médium. Frequentemente é o personalismo e a ambição, a ignorância, a rebeldia dele, no desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Então, aparecem os fatores da sua inferioridade moral, a invigilância, a leviandade, né? E a confusão que isso causa no campo produtivo dele. Ele acaba sendo um médium que não vai se elevar. Então, pelo estudo, pelo cultivo da humildade, da boa vontade, a autoeducação e a claridade à luz do Evangelho, é que o médium vai poder exercer bem a sua função. E isso que é a mediunidade com Jesus. E que o segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico, Emmanuel nos fala, não existe
nas religiões que são contrárias ao espiritismo, mas sim na própria doutrina, no seio das próprias organizações espíritas, em que vão, às vezes, serem constituídos indivíduos que se convenceram quanto aos fenômenos, mas não se converteram ao Evangelho pelo coração. Então, eles só aceitam o fenômeno, acham que aquilo basta. E não basta, não é o suficiente. São aqueles indivíduos que levam para a casa espírita os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, as suas tendências nocivas, ou opiniões assim, cristalizadas que eles não querem mudar, o endurecimento do coração, e que, infelizmente, vão levá-lo a dificuldades mediúnicas, a obsessões, etc. E eles se dizem necessitados de conforto. Estão sempre prontos a acusar, a zombar, falam da caridade, mas humilham os princípios fraternos. Na verdade, o que eles querem mesmo é mostrar só um egoísmo. São irônicos, acusadores, procedem sempre como crianças levianas e inquietas, e não como indivíduos que vêm com a missão tão bela quanto a mediunidade. Esse gênero de inimigos do postulado mediúnico é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação, e sendo que nós sabemos que a prece e a vigilância que são os antídotos para essas situações difíceis. E ele diz aí, pergunta ao Emmanuel, onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Ou seja, qual o caminho, então, que nós devemos seguir? Se tem tantos processos, tantos mecanismos pelos quais a gente pode falhar. E a resposta é única. A claridade divina está no Evangelho de Jesus, então na mediunidade com Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. Porque o médium sem evangelho, ele diz, pode fornecer as mais valiosas informações no quadro da filosofia e das ciências da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, pode ser um médium reconhecido e famoso, mas não poderá ser um apóstolo de Cristo pelo coração. Não poderá. Então, ele tem que fazer a sua iluminação pelo amor, pela resistência contra as energias destruidoras. Porque o apostolado mediúnico não se constitui tão somente da manifestação, da movimentação das forças psíquicas para as suas expressões fenomênicas. O fenômeno não é tudo. Ele exige trabalho e sacrifício do coração, que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Porque a mediunidade sem Jesus é só um fenômeno. É só um fenômeno. Ela não depende da moral, não depende de nenhuma outra coisa, como na história tantos casos se passaram, e até hoje a gente vê de indivíduos que, sem a presença de Jesus no seu comportamento, na execução da sua tarefa, como que eles vão falhar, como que vão perder, às vezes, uma encarnação que poderia ser utilizada para elevá-lo espiritualmente, e eles se perderam completamente. Então, é preciso que haja uma orientação capaz de disciplinar essa mediunidade e conduzi-la para o máximo aproveitamento no bem. E isso é o Evangelho de Jesus. Né? O Emmanuel vai dar uma informação interessante no capítulo, no prefácio do livro Dos Domínios da Mediunidade, que ele compara a mediunidade como uma queda d'água, uma cachoeira, que pode ser capaz de produzir muitos cavalos a vapor. Mas ela precisa da usina. Ela precisa da usina para que haja um direcionamento e um aproveitamento dessa capacidade imensa que teve de geração a cachoeira, a queda d'água. Senão, ela vai se perder no seu aproveitamento. E que há necessidade, então, ele diz, da presença do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados frente aos fenômenos
Os fenômenos que, indubitavelmente, eles existem, mas nós temos que saber canalizá-los para tirar proveito dele. Então, nos domínios da mediunidade, o instrutor tem uma parte muito bonita sobre isso, que ele fala que nós não podemos, em matéria de mediunidade, esquecer do pensamento, que a nossa alma vive onde está o nosso coração. E, através da mediunidade, nós vamos nos sintonizar com os espíritos, que podem nos ajudar a atravessar mesmo as dificuldades que podem existir no exercício dela própria. E que, então, não basta crer, os espíritos falam, no ciclo de trabalho, os espíritos nos olhando, não basta crer e convencer. Nem o espírita, ele é digno de um nome a essa altura só porque haja conseguido a cura de alguma coisa, com o amparo de entidades amigas, não nos esquecendo que a mediunidade ela depende do espírito. Sem espírito, sem espiritualidade, não há mediunidade. Então, o homem não pode se ater a essa sua capacidade, esse dom, para que ele se julgue superior e independente da espiritualidade. Não. Só há o fenômeno mediúnico quando a espiritualidade quer. Então, ele deve... Então, ninguém é médium na mais elevada conceituação do termo médium, só porque ele é um órgão comunicador entre as criaturas do mundo visível e invisível e material. Para conquistar essa posição de trabalho, de conformidade com os princípios superiores, é necessário concretizar a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão a um amor santificante. Então, não basta produzir o fenômeno, né? Através disso que você vai chegar no mundo espiritual com a sua função cumprida. Então, há que se ter esse aprimoramento indispensável seguindo os caminhos de Jesus. E nós queremos terminar falando o seguinte, que nós temos que nos ajustar a esse evangelho redentor. Não há outra forma de nós conduzirmos a mediunidade de uma maneira clara, esclarecedora, caridosa, sem ser através do Evangelho de Jesus. Isso levou André Luiz a falar no livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele fala, a meu modo, a mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das religiões de todos os tempos. Quer dizer, é aquilo que é um fundamento das religiões, e que todas o futuro das religiões é o espiritismo. Então, Leon Denis nos diz, no livro No Invisível, que, com o tempo, todas as religiões elas vão assumindo parte daquilo que o espiritismo fala, até chegar um momento de um conhecimento homogêneo, de uma aceitação de tal forma que nós não conseguiremos distinguir uma religião da outra, que todas terão como meta o Evangelho de Jesus. E assim terminamos as nossas reflexões de hoje, e nós vamos encerrar com uma prece dirigida a Jesus e aos amigos espirituais que nos assistem nos nossos estudos, para que nós possamos não só tomar conhecimento, aprender, mas, sobretudo, vivenciarmos o Evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia. E aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, ou não, porque médium todos nós somos o tempo todo, não só na casa espírita, que nós possamos compreender que a nossa tarefa é santificante, é divina, e ela vem para nos ajudar. É através dela que nós vamos nos alçar
planos maiores. Nós vamos conseguir a nossa melhoria espiritual. Então, agradecemos por toda o amparo que tivemos durante o nosso estudo. Nós damos graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.